vamos falar da espiritualidade, da renovação carismática, da qual nós fazemos parte, e da família Senar. Então, um dos maiores problemas do movimento carismático, né, do qual nós fazemos parte, é o desconhecimento que as pessoas têm de nossa espiritualidade. E o segundo maior problema é o nosso próprio desconhecimento desse assunto. Ou seja, parte das pessoas não sabe o que é que significa esse movimento carismático e, o que é pior, parte de nós também não sabemos o que é que se trata, né? Como diz em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que diz o seguinte: porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução, excluir-te-ei de meu sacerdócio. Já que esquecestes a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha, na verdade, esta espiritualidade é muito antiga. Vem lá do profetismo de Israel. E é, assim, ao mesmo tempo, bem jovem, né? Daí é que se coloca o nome renovação. E por causa disso, muitas perguntas são feitas, né? Especialmente por aqueles que estão iniciando, ou que apenas veem o movimento e não sabem direito do que se trata. E as perguntas são essas. Primeiro, a renovação carismática católica e o pentecostalismo são coisas de Deus ou não? Segundo, se a renovação carismática católica, do qual a família Senar faz parte, é coisa de Deus, por que é tão criticada por alguns irmãos da nossa própria Igreja Católica? Terceiro, qualquer pessoa pode ser carismática? Quarto, quem foi o impulsor da renovação carismática? Por que eu digo isso? Porque é muito fácil de você perceber quem é essa espiritualidade nos vicentinos, nos franciscanos, no apostolado da oração, né? A gente vai ver por quê. Por exemplo, no apostolado da oração, a gente sabe que ele foi fundado, né? Foi fundado no dia 3 de dezembro de 1844, em Vals, na França, pelo padre Francisco Xavier Grotelet. Os vicentinos, a gente sabe, né, que eles são chamados assim porque são membros da Sociedade de São Vicente de Paulo. E tudo começou quando um grupo de 7 universitários se uniu à primeira conferência. Então, em Paris, em 1833, Frederic Ozanam liderava esse grupo. Ele foi nomeado presidente, né? E São Vicente de Paulo é escolhido como patrono e inspirador da ação desenvolvida por esses jovens. O caso dos franciscanos. Ora, o pai de São Francisco, envergonhado do filho, né, pelas atitudes que os filhos estavam, o caminho que o filho tomou, ele queixou-se ao bispo lá de Assis, né, e diante lá dele, ele pediu que ele devolvesse o dinheiro gasto com os pobres, gastos pelo Francisco. E a resposta foi a renúncia à herança. E ali mesmo, naquela hora, ele se despiu das suas roupas, né, que tinham sido compradas com a riqueza do pai, e exclamou: doravante não direi mais Pai Bernardone, mas Pai nosso que estás no céu. Então, a partir daí, vive na pobreza, né, e inicia a ordem franciscana. E ele cria uma regra muito breve e singela, que o Papa Inocêncio III aprova em 1210, né? Ou seja, mais de 50 anos depois, cujas diretrizes principais eram a pobreza e humildade. E surge então assim a fraternidade dos irmãos menores, a primeira ordem franciscana, né? Então, olha, veja bem, o catecismo da Igreja Católica,
no parágrafo 2684, vou colocar isso aí no vídeo, diz assim: na comunhão dos santos desenvolveram-se ao longo da história das igrejas diversas espiritualidades. O carisma pessoal de uma testemunha do amor de Deus aos homens pode ser transmitida como o espírito de Elias a Eliseu e a João Batista. Certo? Vejam, vocês entenderam o que é que eu quis colocar aí, que os franciscanos, os vicentinos, o apostolado da oração tiveram um criador a partir de um ser humano. Esse movimento carismático é a partir de Pentecostes. Né? Os estatutos do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, com sede lá no Vaticano, eles foram então reconhecidos pela Igreja. Não somos um movimento alheio à Igreja, nem criado à revelia das autoridades da Igreja. Então, a partir de Roma, temos toda uma autorização e um chamamento para o serviço. Né? Então, vamos falar aqui da espiritualidade. O que significa? Né? O que diz o dicionário? Espiritualidade, um substantivo feminino. Né? Então, a definição de espiritualidade é a forma particular ou comunitária de responder ao chamado de Deus, colaborando com o seu plano de salvação. Entre outras coisas, tem a qualidade do que é espiritual, a característica do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística, religiosidade, misticismo. E terceiro, a elevação, a transcendência, a sublimidade. Então, vamos então falar da espiritualidade da renovação carismática católica, da qual a família Cenáculo faz parte, um ser integrante, né, desse movimento. Quando queremos identificar alguém, vou dar esse exemplo aqui para vocês, a gente observa e pergunta assim, o sexo, a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos, né, a idade, a altura, a filiação, né, filho de quem é o pai, quem é a mãe, principalmente assim o nome completo. Isso você para identificar alguém de uma forma documental, né? Para uma melhor convivência com essa pessoa, aos poucos a gente fica sabendo da sua personalidade. À medida que você vai convivendo com ela, você vai conhecendo essa pessoa, se ela é uma pessoa tímida, se ela é uma pessoa extrovertida ou introvertida, se é uma pessoa zangada, coisa desse tipo, né? Que tipo de refeição ela gosta de comer, coisa desse tipo. Então, além disso, as suas fraquezas, né? Se ele é uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade com alguma coisa de escola, alguma coisa desse tipo. Então, quando nós dizemos que somos carismáticos, o que é que as pessoas pensam de nós? Né? Porque, no conceito, a nossa espiritualidade é trinitária. Né? Se alguém quiser nos procurar saber o que nós somos, né, como membros da renovação e da família Cenáculo, nós vamos dizer a nossa espiritualidade é trinitária e nasceu a partir de uma experiência pentecostal, que tem como antecedente histórico o próprio Pentecostes, que está em Atos dos Apóstolos, né, no início do livro dos Atos dos Apóstolos. E quais são os elementos do conceito? Vamos dizer, a espiritualidade trinitária, certo? Vindo da Santíssima Trindade, né? Trindade. Nossa espiritualidade é fundada na Santíssima Trindade. Então, amamos a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, Deus unitrino. E nós temos também, graças a Deus, em Maria Santíssima, nossa grande intercessora e defensora. Nossa Senhora está conosco, é uma coisa da renovação.
certo? Que nos dá grande força. Outra coisa é a experiência pentecostal. Nós somos pentecostais desde que somos agraciados pelo dom de Pentecostes e somos acompanhados dos mesmos sinais e prodígios que se manifestaram lá naquela igreja primitiva, lá naquele dia de Pentecostes. Né? E com um antecedente histórico, a gente pode dizer que a nossa espiritualidade ela está ligada às experiências pentecostais vividas pelos apóstolos. Né? Os frutos que vivemos hoje são os mesmos vividos pelas primeiras comunidades cristãs. E que frutos são esses? Oração em língua, ardor missionário, conversão abundantes, né? E para acompanhar as perseguições. Vamos dizer também o reavivamento sacramental. Nós temos reavivado o nosso batismo. Né? É um fato que logo após a efusão do Espírito Santo, nós passamos a ter a consciência de que somos pecadores. Né? E o Espírito Santo é que nos dá essa consciência do pecado que a gente comete. Né? E que precisamos de salvação. E melhor ainda, nós descobrimos que nem tudo está perdido, pois passamos a acreditar na salvação e vivemos também essa esperança. O ato de adoração ao Santíssimo ele fica mais vivo em nós. Aí todo mundo percebe o louvor, o amor aos irmãos, o gosto pela oração, a oração pessoal, etc, etc. Né? Então, a consciência do poder e da ação do Espírito Santo. Nós sabemos do poder do Espírito Santo e da sua ação em nosso mundo, certo? Então nós temos certezas que ele possui um imenso poder que emprega sim para continuar a missão de Jesus Cristo. Aliás, foi Jesus que disse assim, eu vos mandarei, né, o Espírito que vos lembrará tudo o que eu disse, e conduzirá a igreja impulsionada pelo Espírito Santo. E por falar nisso, nós temos a docilidade ao Espírito Santo. Os cristãos mais conscientes, eles desejam ser dóceis ao Espírito Santo. Então essa graça nós temos recebido de Jesus. Eu sei que para muitas pessoas o entendimento do que seja a terceira pessoa da Santíssima Trindade ainda é um pouco incipiente, né? É muito pequeno. Mas aí com o tempo a gente vai falando mais sobre isso, as pessoas vão terminar pegando um pouco dessa coisa, né? A prática dos carismas é outro item, o distintivo de nossa espiritualidade. A prática dos carismas, ela só tem sido assim a marca da renovação, da família Cenáculo. Nós somos chamados de carismáticos justamente pela prática desses carismas. Né? Carismas, praticando, carismático. Tá certo? Então, gente, vamos falar agora da fundamentação teológica. Olha, eu estou aqui dando uma formação através do vídeo sobre a espiritualidade da renovação carismática. Então, eu estou querendo colocar tudo com esse embasamento para que vocês saibam do que é que estão participando. Então, a fundamentação teológica da renovação carismática católica é o ato de colocar o fundamento. Fundamentação é isso, o ato de colocar fundamento, alicerce, sustentação. E essa fundamentação teológica, ela se encontra na vida de Jesus e da igreja primitiva, na sua praxis. Né? Praxis é prática, ação concreta, etc. Até os dias de hoje. Então, os fundamentos relativos à nossa espiritualidade, onde é que estão esses fundamentos? Entre 1º e 4 de setembro de 1987, foi realizado um encontro latino-americano para estudar a renovação carismática. Porque o movimento cresceu muito, né? E assim como cresceu muito, também ele era uma forma diferente de atuar na igreja, e isso mexeu com algumas pessoas mais conservadoras. Né?
Então, foi realizado esse encontro latino-americano justamente para estudar a renovação e dar orientações e tal, aquilo que pudesse ser colocado assim como um pedido para que a gente não excedesse em certas coisas, foi também colocado. Então participaram desse encontro 109 arcebispos, bispos e prelados, 109 pessoas de alto nível. Então o capítulo 1 da ata desse encontro foi dedicado à renovação. E nos parágrafos 13 a 42 estão a fundamentação teológica. Né? No parágrafo 13, por exemplo, está a base teológica da renovação, que é essencialmente trinitária. No parágrafo 18, vem dizendo que a grande fundamentação teológica da renovação espiritual carismática está, portanto, no ministério trinitário, né? E particularmente no conhecimento progressivo da pessoa do Espírito Santo e também em sua ação insubstituível e ininterrupta na igreja e em cada um de nós. Né? O Espírito Santo, a gente vai cada vez mais saber do Espírito Santo. Então, os fundamentos relativos à praxis de Jesus. Praxis já disse, prática, ação concreta, tal, Jesus, né? Vida. Qual é? Primeiro, Jesus pleno do Espírito Santo. Né? Isso aí em Atos, a gente pode ver em Atos, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: vós sabeis como Deus ungiu a Jesus com o Espírito. Em Mateus, no capítulo 3, nos versículos 13 a 17, entre outras coisas, está dizendo lá: este é o meu filho muito amado, né? Que é a chamada, isso aí é uma epifania. Segundo, Jesus conduzido pelo Espírito Santo. No batismo, o Espírito Santo estava batizando Jesus, ungindo. E depois Jesus marcou esse fato, né? No início de seu ministério. E a gente pode perfeitamente ver isso aí em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. Tá certo? Em terceiro lugar, a prática dos carismas no ministério terreno de Jesus. Né? Então, essas práticas estão ligadas à condição humana de Jesus. Se agisse como Deus, Jesus não precisava de carisma nenhum. Mas Jesus estava ali, terreno, encarnado. Né? Então, carismático. E se ele fosse Deus, para que precisaria de carisma? Então Jesus não se prevaleceu da sua condição divina. Né? Isso está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 a 8. Quarto lugar, tem Jesus batiza os discípulos no Espírito Santo. Então, durante 3 anos, Jesus preparou os discípulos, né, que andaram com ele, né, esse tempo todo para o batismo do Espírito Santo. Isso ocorreu em Lucas, né, 24, 49. E depois em Atos, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 4. Certo? Esse de Lucas é aquele onde ele diz receber o Espírito Santo, certo? Isso aí foi antes dos Atos, certo? Vamos falar então agora do fundamento relativo à vida da igreja, certo? Então a revelação, nós falamos desse fundamento, né? Primeiro, e agora o fundamento relativo à vida da igreja. A revelação vem pelas Sagradas Escrituras e as tradições, né? Sagradas tradições. Isso aí está naquela Constituição que veio lá do Concílio Vaticano II, chamada Dei Verbum, nos itens 9 e 10, tá certo? Isso aí eu vou colocar depois. Mas também, em João capítulo 1, no versículo 33b, que diz assim: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Então, este texto, ele é importante porque diz qual é a fonte da espiritualidade carismática, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Em Atos 16, nos versículos 9 a 10,
mostra claramente uma comunidade carismática conduzida pelo Espírito Santo. Né? Ali quando Paulo, em determinado momento, ele recebe essa opção, dizendo assim, passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. E também nós temos o fundamento jurídico canônico, né, para embasar a renovação carismática, né, uma fundamentação. O Código do Direito Canônico trata dos movimentos eclesiais como associações. E assim, nos cânones 215 e 216, a gente vê o seguinte: os fiéis têm o direito de fundar e dirigir associações para fins de caridade e piedade, ou para favorecer a vocação cristã no mundo. E lá no outro diz assim, de promover e sustentar a atividade apostólica. Então, o direito de associação é dado pelos cânones 298 até o 329. Ninguém vai colocar tudo isso aqui, mas eu estou dizendo que se você tiver curiosidade, é só olhar. Né? Na Christus Fidelis Lais, esse conceito é alargado assim, esse conceito de apostolado nos grupos de leigos. Então, o cano 214 diz assim, os fiéis têm o direito, né, de seguir sua própria forma de vida espiritual, conforme, porém, a doutrina da igreja. Ou seja, estando dentro da orientação do magistério, a gente, por isso aqui, a gente tem que estar sempre, né, debaixo da autoridade da igreja, daqueles que conduzem a igreja. Então, a CNBB, por exemplo, no documento 53, tem lá, esse documento 53, as orientações pastorais sobre a renovação carismática católica. Esse documento é para isso. Então, no parágrafo 1º, os bispos dizem que as orientações pastorais tratam de reflexão sobre a renovação carismática. No parágrafo 2º, reconhece o surgimento da renovação carismática e o seu dinamismo, certo? Foi muito importante esse documento 53, porque ele deu assim, tirou aquela coisa do eu acho, do achismo, não, ficou uma coisa definida pela própria CNBB, dos frutos da espiritualidade da renovação carismática católica, né? Tem aquela passagem em João 15, 16, que diz assim, não fostes vós que me escolhestes, né? Mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes frutos, e para que o vosso fruto permaneça. E qual é o valor desses frutos? É a utilidade dos frutos. Por exemplo, a vida das pessoas não seria possível sem os frutos da terra, não é? A gente ia comer o quê? Ia se alimentar como? Né? Então, o corpo místico de Jesus, né, do Cristo, precisa de frutos para sobreviver. O corpo místico de Cristo, né, precisa desses frutos para sobreviver. Então, nós falamos dos frutos do Espírito Santo. Por eles, assim, saberão que nós somos em Cristo. Uma outra forma são os frutos como critério de discernimento. Então, um agricultor, para ter uma boa árvore, ele precisa de semente, de uma boa semente em terra. A igreja, vamos colocar assim, a igreja é a terra. O fogo do Espírito Santo é a semente. Nós, com esse fogo do Espírito Santo, precisamos levar os carismas às outras pastorais, né? É um trabalho meio duro, mas é indispensável, né? Então, quero aqui dizer, não nos adaptemos matando a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é a nossa espiritualidade. No que for possível, vamos levar isso às outras pastorais. E absorver de outras pastorais aquilo que tiver de acordo com a nossa espiritualidade. Tá bem? Então, alguns frutos, né? Alguns frutos. Por exemplo, a aceitação e a prática dos carismas. Então, com Jesus os carismas foram abundantes, né? Todo ato seu tinha um carisma, do mais simples ao mais importante. Carisma, que é o amor.
Então, nós, portanto, devemos não só aceitar os carismas, como também praticá-los. E a aceitação, segundo, a aceitação de Jesus como Salvador pessoal e Senhor absoluto. No seminário de vida do Espírito Santo, a gente sempre tem essa palestra, o senhorio de Jesus. Antes de fazermos parte da renovação carismática católica, será que nós tínhamos mesmo noção do que significava o senhorio de Jesus? Ou então de Jesus Salvador? Eu assim, pelo menos comigo, para mim, não. Mas hoje eu sei e passo para as pessoas. Terceiro, o amor a nós mesmos como filhos de Deus. Então, no livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 18, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, através da cura interior nossa, percebemos, quase assim, sem querer, que passamos a amar a nós mesmos e a perdoar os nossos irmãos, mesmo aqueles que nos fizeram muito mal. Isso aí é um fruto da espiritualidade, da renovação carismática católica. Sair da gente aquele ódio, aquela coisa terrível, aquela mágoa que antes era impossível de sair da nossa alma, do nosso coração. Então, uns outros frutos assim importantes. Já prestar atenção que chamamos Deus de Pai com maior carinho e naturalidade? Olha, gente, isso aí não era possível no Antigo Testamento. Mas Jesus nos deu essa graça. E hoje a gente chama Paizinho, Pai, Pai querido e tal. Antes não era assim. Antes era um terror. Vocês sequer podiam mencionar o nome de Deus. Já viram também como nós estamos dóceis ao Espírito Santo? Como era antes. Era meio cabeçudo, né? Já perceberam, assim como hoje é tão natural sairmos em missão, visitar um irmão necessitado, rezar, louvar? Antes a gente não sentia aquele cansaço, quando dizia assim, vamos na casa do irmão, você já vai atrapalhar o jogo, vai atrapalhar a novela, vai atrapalhar não sei o que, estou cansado, acabei de chegar. Hoje a gente faz isso com muita naturalidade. Tá certo?